Irmãos, é com bastante alegria que nós nos reunimos à noite de hoje, nesse culto em ação de graças, para louvar a Deus pelas bodas de pérola de Reinaldo e Ana. Amamos muito este casal bastante precioso, assim, para nós. Eles se tornaram pessoas queridas em nossa igreja, em nossa comunhão. Reinaldo e Ana têm um coração missionário, dedicam-se às crianças e adolescentes. Ao longo dos anos, esse tem sido o seu ministério, e trabalham nessa área em nossa igreja e também têm oferecido ali na AME, Associação Morada da Esperança, um trabalho, Reinaldo, com os devocionais, Ana dando aula, e nós não podemos deixar de louvar a Deus pela vida de Reinaldo e Ana, que estão casados esse tempo todo. 30 anos Deus os tem sustentado. Também pela vida de nossa irmã Norma, que fez mais um ano de vida, mais uma década. Ela completou. Deus a tem sustentado grandemente, e é sempre bom ver com alegria Norma chegando à nossa igreja, louvando a Deus com a força que Deus ainda lhe tem dado, e vindo e cultuar ao Senhor em nosso meio. Deus abençoe você. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, aqueles que as tiverem, no Salmo 127. Salmo 127. Não é a primeira vez que prego nesse salmo, provavelmente, se Deus permitir, ainda voltarei a ele outras vezes, mas vamos nos dedicar nesses minutos a considerar este salmo, 127. Será que nós podemos ler todos juntos esse salmo? Podemos ler juntos? Vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Este é um dos salmos de romagem, um dos salmos que eram cantados pelo povo de Deus no Antigo Testamento, quando se dirigia para o templo, a subida do Monte Sião, onde estava o templo dos judeus. Cântico que eles lembravam quem era o Senhor em sua experiência. E por onde quer que você ande, hoje, você encontrará pessoas preocupadas com algumas coisas. As pessoas estão preocupadas com o alimento, com a comida, com o sustento. As pessoas estão preocupadas com sua moradia, com a sua casa, com a sua habitação. As pessoas estão preocupadas com sua segurança em diversos aspectos. As pessoas estão preocupadas com os seus filhos, com a sua família. Todos nós somos seres de necessidades. E entre as nossas necessidades mais básicas
Entre as nossas preocupações mais básicas encontram-se estas. Eu e você estamos ao redor dessas coisas. Casa, habitação, moradia. As coisas ligadas à nossa comodidade geralmente estão em nossa casa. Me lembro que quando cheguei a São José dos Campos, visitei uma pessoa, e ele era motorista de táxi. E depois de um assalto em que foi agredido, ameaçado de morte, quando os bandidos o libertaram, primeira coisa que ele fez foi ligar para casa. Ele teve um grande desejo de voltar para casa. A casa não é apenas um lugar. A casa é um centro de significados, de afetos, de simbolismo. O melhor lugar do mundo, quando nós retornamos de uma viagem, deveria ser a nossa casa. Coisas boas e preciosas estão na casa da gente. Os Hebreus, texto que o pastor Wellington leu, disse que quando eles voltavam do exílio, do cativeiro, para casa, diz que o seu coração se encheu de júbilo e a sua língua de cânticos. E eles diziam: grandes coisas o Senhor fez por nós. Aquele filho pródigo da parábola contada, a conhecida parábola contada por Jesus, quando ele vai embora da casa do seu pai, dissipa os seus bens, e ele então desce profundamente, entra num quadro de sofrimento, de penúria, de necessidade. O texto diz que em algum momento ele caiu em si, e esta talvez seja a melhor das quedas, cair em si. Ele caiu em si e ele lembrou-se do Pai e da casa do Pai. Jesus fala daquela segunda casa que foi edificada sobre a areia. O homem não cavou fundo, não edificou a sua casa com bons alicerces, ele edificou a sua casa sem alicerce, sobre a areia. E veio o vento, caiu a chuva, deu a tempestade, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Em fevereiro de 98, o edifício Palace 2, na Barra da Tijuca, caiu, ruiu. Recentemente, em São Paulo, também o outro edifício ruiu, e as pessoas perderam as suas casas. Nós, seres humanos, estamos à procura da habitação, da casa. Mas o salmista diz algo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A pessoa está empenhado ali em investir a sua vida, em estabelecer os fundamentos da sua vida, simbolizados os fundamentos pela casa. E o texto nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A pessoa trabalha, mas não conta com a graça, com a bênção de Deus. Está sendo em vão. Mais cedo ou mais tarde, isso vai se mostrar uma grande decepção. Nós também estamos à procura de segurança. De fato, a casa tem a ver com segurança. Da última vez que li esse salmo aqui em nossa igreja, eu contei uma das vezes em que vi a São José dos Campos com nossa família. Nós tínhamos apenas nossa filha mais velha, Esther. Ela era uma menina, bem novinha. E nós chegamos aqui, Nadia e eu, para visitar São José. Estivemos aqui com a igreja.
e fomos ao Carrefour. Não é propaganda, foi isso que aconteceu mesmo. E nós fomos ali, aquele shopping, aquele centro de compras, e ela estava ao nosso lado, e nós, questão de segundos, nós nos viramos para buscar uma coisa, Nadir outra, e ela estava ao nosso lado. Quando nós voltamos para trás o olhar, ela sumiu. E nós ficamos assim, o que vai acontecer? Será que roubaram? E aí, a gente fica sempre achando essa coisa tão absurda, as pessoas perderem seus filhos, e naquele momento nós nos vimos nessa situação tão patética. E eu falei para minha esposa, corre para um portão, para uma saída, eu vou correr para outra, e nós corremos e fomos ali desesperados atrás dela. De repente ouvimos aquela voz no alto-falante, senhor e senhora fulano de tal, para vergonha nossa. A filha fulana está aqui chorando aqui na portaria, por favor venha buscá-la. Graças a Deus. Mas sabe, assim que ela foi encontrada, em lágrimas, ela manifestou o desejo de voltar para casa. E ela falou assim, nós morávamos no estado do Espírito Santo, e ela falou assim, pai, mãe, vamos voltar para casa. Não quero mais ir para a casa de pastor Ricardo, não. Vamos para a nossa casa. Por quê? Porque a nossa casa era para ela o símbolo das coisas seguras. Falei daquele irmão que depois de agredido quis voltar para casa. Estudiosos das emoções, dos afetos humanos dizem que segurança é uma das nossas necessidades fundamentais. O ser humano sente a necessidade do amor, de ser útil e de sentir-se seguro. Inseguranças produzem ansiedades, abalos emocionais, enfermidades da alma, da mente, do corpo. Inseguranças. Quando lá na base espacial de Alcântara, aquele VLS explodiu e aquelas pessoas morreram, estavam ali alguns joseenses que viram os seus familiares morrer e viram ainda mais aquela situação tão dramática. Tive uma professora então que lidou com pessoas nessa circunstância, e algumas dessas pessoas, quando chegavam à portaria do CTA, começavam a vomitar e passar mal e ter crises panicosas por causa da insegurança. A sociedade brasileira hoje é aficionada por segurança. As pessoas hoje, já em São Paulo, estivemos recentemente, minha esposa e eu, visitando uma igreja, e a igreja tem apenas o culto da manhã, porque o culto da noite já não tem mais uma frequência tão estável, porque as pessoas sentem-se inseguras naquela região. Recentemente fui pregar na igreja do meu irmão, na região oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, o centro nervoso de Campo Grande. E estava ali, chegando para ir à casa do meu irmão, dirigindo o meu carro, ele falou, não chegue em Campo Grande à noite, passe aí pelo arco metropolitano, chegue aqui por volta até no máximo 6 da tarde. Então eu peguei, desci, peguei a Avenida Brasil, entrei para a rua da casa dele. A entrada da rua da casa dele, há um semáforo. Eu parei. Atrás de mim os carros começaram a buzinar. E de repente alguém começou a xingar a minha preciosa mãe, porque eu parei num lugar ali, num bairro que não se para mais, em sinais vermelhos, por causa da insegurança. Porque estamos numa sociedade atemorizada, encurralada,
e na próxima campanha política que se aproxima, para bem ou para mal ela se aproxima, a segurança será um dos temas fundamentais dos candidatos. O amor à segurança vicia, amordaça. É como se fora um poço sem fundo. O terceiro homem, de uma parábola dos talentos contada por Jesus, diz que ele recebeu o dinheiro, mas ele tinha medo, ele tinha uma fixação por segurança. O que ele fez foi esconder na terra o dinheiro, o talento. Mas sabe, nós somos à procura de segurança. Jesus diz assim, o salmista diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades antigas eram muradas, geralmente construídas em locais altos, muitas delas muradas, e em cima dos muros se postavam os atalaias ou sentinelas, e eles vigiavam. O salmista diz: não é para você deixar de colocar sentinelas, não é para você parar de colocar cadeado, tranca na sua porta. Aliás, você que está aqui, se você não crê que o homem é pecador, você tem que responder por que a gente anda com um chaveiro como esse. Se o homem não é pecador, por que a gente carrega chaves? O fato é que nós somos uma sociedade que está à procura de segurança e é preciso mesmo cuidar. Mas observe o que diz o salmista: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Talvez você esteja investindo em recursos para trazer mais segurança a você, a sua família, a seus filhos, mas sem o Senhor, sem a bênção de Deus, sem o favor de Deus, sem depender de Deus, o que você está fazendo? Sabe, irmãos, às vezes até na nossa negligência, nós precisamos do Senhor, porque a gente não consegue guardar tudo, não consegue cuidar de tudo. Nós precisamos do Senhor. Uma ocasião, nós éramos recém-casados, Nadir e eu, morávamos num apartamento, saímos para passar o mês com os familiares de minha esposa num balneário, numa praia, e passamos lá um mês inteiro, coisa que a gente não faz mais hoje. Mas fizemos naquela ocasião um mês inteiro de férias. Tenho saudades daquele tempo, quando ele podia fazer isso. E aí, passamos lá aquele tempo, um mês inteiro. Quando nós voltamos, entramos em casa, a porta estava aberta. Depois de um mês, aí veio uma vizinha, falou assim: seu Gilson, dona Nadir, quando vocês saíram daqui um mês atrás, deixaram a chave na porta. E nós viemos aqui, fechamos e guardamos, está aqui a chave do senhor e da senhora. Mesmo na nossa negligência, uma negligência absurda como essa, observe, nós precisávamos que Deus cuidasse, e Deus cuidou. E muitas das vezes nós nos esquecemos que nós precisamos que o Senhor nos guarde. Como, aliás, eles cantam nesses salmos de romagem, indo para Jerusalém, que o Senhor guarda, que o Senhor está na retaguarda, o Senhor está à frente, o Senhor guia, protege. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Há uma terceira coisa que nós estamos preocupados, é com alimento. Nós somos uma sociedade que come, nós somos seres que se alimentam. Alguns brasileiros hoje comem 6 vezes ao dia, não é verdade? 6 vezes. Parece muito, mas é assim. Algumas pessoas hoje fazem 6 refeições, pequenas, breves. Não admira a condição em que nós vamos ficar daqui a uns anos. Mas aqui não está falando do alimento só para saciar o prazer. Está falando da nossa subsistência. E com fome a gente não pensa direito. Voltaire diz que não dá para filosofar muito com o estômago vazio. Eu sempre lembro que um dos preletores da conferência da editora Fiel em Águas de Lindóia disse, Dr. Richard Belcher, disse que o lugar mais perigoso do mundo é aquele que se situa entre um homem com muita fome e um prato de comida. Esse lugar entre um homem com fome e um prato de comida, disse ele, é o mais perigoso do mundo. Porque quando as pessoas estão com fome, elas perdem a elegância, perdem a classe, perdem qualquer protocolo, perdem a finesse. Sabe aquele filme sobre os sobreviventes aqui, Carlos, o pessoal da aviação, o Reinaldo também da aviação, né? Aquela queda do avião nos Andes, lembram disso? Foi quando aquilo, Carlos? Você lembra? Lembra não, já faz tempo, né? Aquela queda, aquelas pessoas, gente, sobreviveram, não vou nem falar, porque vocês vão passar mal e a gente vai comer daqui a pouco. Mas as pessoas sobreviveram comendo coisas terríveis, que elas jamais imaginariam-se vendo-se naquelas situações. Porque nós somos seres que estamos preocupados com o alimento. Jesus disse que a vida é mais do que o alimento. Nós falamos sobre isso no nosso culto da manhã hoje um pouco, sobre o maná. Nós somos mais do que corpos. Nós somos mais do que estômagos. E Jesus diz, o salmista diz assim, se o Senhor não, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Que coisa! A pessoa levanta de madrugada para trabalhar. E aqui está falando daquela sociedade agropastoril. A pessoa levanta cedo para cuidar, levar as ovelhas, para semear o trigo, semear o cereal, arar a terra, colher. Diz aí, comer o pão que penosamente granjeastes. Aqui em São José já não é uma sociedade agropastoril, é uma sociedade industrial. Mas daqui a pouco, algumas pessoas estarão entrando para o terceiro turno. Que hora começa o terceiro turno? 10 horas. Então, daqui a pouco as pessoas estarão entrando para o terceiro turno, vão trabalhar de noite, alguns para fazer contato com os japoneses, com os chineses, com as pessoas que nessa hora estão de dia, fazer os negócios, que o mundo não para. E amanhã cedo vem para casa, cansados. Mas sabe, o salmista vai dizer, comer o pão que penosamente granjeastes, mas o salmista diz, enquanto nós dormimos, Deus não dorme,
Deus está trabalhando e Ele faz a semente brotar e a vida continuar e o sol fazer o seu percurso e as plantas a sua fotossíntese e os frutos e a vida que nos alimenta enquanto nós dormimos. O Senhor cuidando. Você trabalha. Você vai, levanta de madrugada, repousa à tarde, levanta um pão penoso, mas é Deus quem dá, é Deus que sustenta. Casa, segurança, alimento, preocupações nossas. Mas o salmista no Salmo 127 fala de uma quarta preocupação. Filhos. Epa! Reinaldo e Ana não tiveram filhos, mas arranjaram uma porção, né? Não é verdade? Tem cuidado, investido a vida com filhos dos outros. Deus abençoe vocês por isso. Aqui na igreja hoje, antes do culto da manhã, ou pelo menos no início do culto, veio Ana e me entregou, o Reinaldo, orientação para as crianças, investindo nos filhos dos outros. Filhos. Se você arranjou filhos, você arranjou preocupação, sabe para quando? Para quando? Para sempre. Não tem jeito. Arranjou preocupação para sempre. Olha o que o salmista diz. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem, mas falarão com seus inimigos à porta. Filhos trazem preocupações. Mas agora observe, o salmista vai dizer que a despeito das preocupações, eles são herança do Senhor, eles são galardão, e eles são como flechas na mão de um homem poderoso. Flechas. Naquela época, as grandes questões eram resolvidas nas portas da cidade. As cidades tinham grandes portas e as questões eram definidas ali, de maneira que os tribunais de pequenas causas se reuniam nas portas das cidades. Então, se uma pessoa tinha uma causa contra outra, lá estava uma espécie de mediador, uma espécie de juiz, e ali as questões eram tratadas. E o salmista está dizendo assim: imagine agora que você tem ali uma situação. Você tem um inimigo. O inimigo, ele lesou você. E agora você vai levar o assunto lá para a porta. Mas o inimigo, ele é muito forte, ele é poderoso. Aí o salmista diz: mas se você tiver 6, 7 filhos com você, ali do seu lado, aquele sujeito vai olhar para você e vai dizer: não posso brincar com esse sujeito aí não. Ele vai respeitar você, porque você vai estar com os seus filhos. Diz aqui: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Jesus está dizendo, o salmista está dizendo, eu acho que é Jesus que fala pelo salmista. Vamos lá.
é que, embora os filhos sejam proteção, sejam preocupação, eles são graça de Deus e você não está só. Um casal chegou para a nossa igreja anos atrás, eu fui visitá-los, visitar o casal. Eles não tinham filhos. E eles estavam tristes porque eles queriam filhos. E aquela irmã, particularmente, queria filhos. E nós oramos. E o Senhor concedeu filhas. E esses dias eu os vi saindo da igreja, indo para casa. O carro estava cheio e barulhento. Conversavam, falavam dentro daquele carro. E eu olhei para aquele líder da casa e falei assim, lembrei, ele não está só, porque aliás é impossível estar só numa casa com 3 mulheres. Não se está só. Há um senso de cobertura e proteção e mais, há um senso de continuidade. Filhos. Um escritor, que aliás nem é cristão, nem foi cristão, perdão, morreu recentemente, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, ele escreveu algo que eu queria ler, um pequeno parágrafo de sua obra. Ele diz assim: ter filhos significa avaliar o bem-estar do outro ser mais fraco e dependente, em relação ao nosso próprio conforto. A autonomia de nossas preferências tende a ser comprometida e continuamente, ano após ano, dia após dia. A pessoa pode tornar-se, horror dos horrores, entre aspas, dependente. Ter filhos pode significar a necessidade de diminuir as ambições pessoais, sacrificar uma carreira, com pessoas submetidas à avaliação de seu desempenho profissional, olham de soslaio em busca de algum sinal de lealdade dividida. Mais dolorosamente, ter filhos significa aceitar essa dependência divisora da lealdade por um tempo indefinido, aceitando o compromisso amplo e irrevogável, sem uma cláusula adicional até segunda ordem. O tipo de obrigação que se choca com a essência da política de vida do líquido mundo moderno e que a maioria das pessoas evita, quase sempre com fervor, em outras manifestações de sua existência. Tomar consciência de tal compromisso, ele está falando aqui, tomar consciência desse compromisso que se estabelece com os filhos, pode ser uma experiência traumática. A depressão e as crises conjugais pós-parto parecem enfermidades específicas de nossa modernidade líquida, da mesma forma que a anorexia, a bulimia e incontáveis variedades de alergias. O que ele está dizendo? É que muitas vezes não estamos preparados para a realidade de filhos. Algumas esposas adoecem, alguns maridos também. Mas quando nós temos os filhos na perspectiva do Senhor, isso pode ser uma grande bênção. Filhos, diz aqui, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Esses dias estávamos, minha esposa e eu, sentados lá na nossa sala, à noite, depois de um dia cansativo,
Olhamos a casa assim já, as duas meninas não estão, e nós olhamos assim e falamos, puxa, como é importante ter filhos na casa da gente. E eu nunca imaginei que diria isso. Filhos, mas filhos com a graça do Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, eu preciso terminar. Grande parte da atividade incessante que testemunhamos hoje é realizada por gente sem alvo e sem propósito. E esse é o resumo da vida de muitas pessoas. Comida, casa, segurança, investir nos filhos. É um resumo da vida de muita gente. Para muitos, a vida se resume a isso. Uma espécie de filosofia de vida cíclica. Apenas isto. E esquecem o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você está à procura do alimento, do trabalho, Ele dá enquanto você dorme. Seus filhos, você está preocupado com eles, eles podem ser, e de fato são, graça, bênção, galardão do Senhor. Proteção, fortalecimento para você. Mas muita gente vive apenas em torno dessas coisas. Será o seu caso? Será que você está aqui apenas vivendo em torno dessas coisas? Elas são importantes. Por favor, não nos entenda mal. Elas são importantes. Elas são básicas. Mas será apenas isto? Você vai buscar essas coisas, casa, comida, alimento, sustento, cuidar dos filhos, sem o Senhor? Uma vez Jesus viu as multidões, especialmente as multidões do norte da Palestina da época, que na época era chamada de Galileia, Galileia dos gentios, norte da Palestina, região empobrecida. E as pessoas estavam ali meio que sem rumo. A expressão de Jesus Cristo é que Ele teve compaixão daquelas multidões porque elas estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. A expressão é exaustas e aflitas, é como se elas estivessem vivendo, como se estivessem fazendo círculos, mas sem nenhum progresso, sem nenhum sentido. Círculos. A vida de Jesus foi de ter compaixão por aquelas multidões que estavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estavam vivendo de forma cíclica, sem propósitos, esgotadas, cansadas. E Jesus dirigiu a elas um convite. O convite foi esse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Outra versão diz: cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Talvez você tenha esgotado a sua vida dia após dia, semana após semana, em redor dessas coisas que falamos aqui, o que o salmista falou aqui. Mas o Senhor tem ficado de lado, tem ficado em segundo plano, tem ficado esquecido. E você está sobrecarregado, não desfrutando da graça, da bênção, do favor de Deus. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E Ele diz:
e eu vos aliviarei. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe, te dê segurança, paz, que o Senhor esteja provendo as suas necessidades, que o Senhor abençoe a sua família, derrame graça sobre os seus filhos, mas que o Senhor esteja nisto tudo. Não deixe de estar com o Senhor e depender dele e buscar em primeiro lugar. Uma vez Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos.